Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e hoje eu e meu grupo vamos estar trazendo aqui o nosso projeto do Tech Challenge Fase 1 da pós-graduação em Machine Learning Engineering na FIAP, e nós vamos estar trazendo aqui uma API que faz a raspagem aí dos dados do site da Embrapa, contemplando ali dados da vitivinicultura do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então aqui eu vou estar vendo alguns arquivos com vocês. Aqui nós já vemos aqui o nosso arquivo index.py, né? No caso, esse aqui vai ser o módulo principal, tá, da API. Ele vai ser responsável aqui por estar inicializando aqui a nossa instância da aplicação Flash, que também vai estar importando aqui alguns utilitários. Lembrando aí que a nossa API ela está modularizada em função desse módulo principal. Aqui nós vamos ter também um arquivo config.py, né, que vai trazer algumas configurações de desenvolvimento e produção para a aplicação Flash, além de trazer uma classe aqui que vai permitir saídas de objetos JSON personalizados, tá? Eu vou comentar um pouco aqui também sobre as rotas de scrapping e os modelos aqui, como o Quick Parameters Model, tá? Lembrando que o site que a gente está realizando a raspagem é esse site aqui da Embrapa, tá? Ele vai possuir aqui uma tabela principal com os dados que a gente quer raspar. Aqui tem algumas abas de opções. E pessoal, a gente vai estar realizando essa raspagem através de requisições HTTP, certo? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, na interface do Swagger UI, essa aqui seria a rota principal, né, para essa raspagem dos dados. E aqui ela vai admitir algumas opções, né, como por exemplo a option, que no caso é obrigatória, e as demais opções aí, que no caso são opcionais. Vou simular aqui uma requisição só para a gente enviar. Vou deixar aqui produção, não vou passar nenhuma opção aqui, tá? Vou dar aqui um execute. Lembrando aqui, pessoal, que esses parâmetros que a gente está passando, eles precisam estar em conformidade com o site da Embrapa. Como a gente consegue ver aqui, por exemplo, na aba de produção, se a gente for analisar o URL, ela passa parâmetros aqui no formato opção igual opt02. Então, os dados que a gente passou lá, os parâmetros, eles também precisam estar fornecidos. Eles também precisam estar em compatibilidade, tá, com esse formato esperado pelo site. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Analisando aqui os dados, né, gerados, ele gerou aqui um status code de 200, né, indicando aí êxito. Se tivesse erro, seria um código diferente. E a gente já consegue ver os dados raspados, né, pessoal? Caso aqui ele pegou a opção de produção, né, pegou um ano padrão, como a gente não passou o ano, e a subopção foi none. No caso, pessoal, essa opção produção ela não admite aqui subopções. Se fosse a opção, por exemplo, de importação, ela sim admitiria, né, subopções. Então aqui já não seria none, ou ela teria um valor padrão, ou a gente também teria que passar. E aqui a gente consegue checar, né? Por exemplo, aqui no ano 2023, a produção ele teve um total de 457 milhões de litros. Se a gente for checar aqui realmente no site, ó, produção 2023, a gente vê aqui que tem um total de 457 milhões. Então essa questão da raspagem está ok, né? A gente está conseguindo raspar os dados corretamente. Como eu disse, o cuidado que a gente tem que ter aqui mais seria no tratamento desses parâmetros, né, para estarem em conformidade com o site. E aí é que vai entrar, pessoal, aqui essa classe aqui, né, do Query Parameters Model, que ela vai ser responsável por fazer essa validação dos parâmetros. Eu trouxe um esquema aqui para facilitar o entendimento. No caso, pessoal, a gente vai estar, como eu disse, a gente vai estar passando os parâmetros lá na query, né? Nesse caso aqui a gente passou option e produção e o year 2000. O que acontece? Aquela classe lá, ela vai pegar esses parâmetros que a gente passou. Por exemplo, o option ela vai transformar em opção apt2 para ter compatibilidade lá com o site da Embrapa. E o valor original de option ela vai preservar aqui, né, em um atributo aqui privado, o original option. Vai fazer a mesma coisa para os demais parâmetros, tá? E depois, pessoal, então essa classe aqui ela vai fazer toda essa modelagem e validação dos parâmetros, né? Essa parte aqui a gente já entendeu. E aqui a gente também vai ter os atributos, né? No caso aqui os atributos comuns, os atributos privados. A gente passou essa configuração aqui para evitar a passagem aí de parâmetros extras que não estejam nesse modelo. E aqui nós temos as funções, né, que vão validar e transformar aí essas opções. No caso aí através de mapeamento, né, como nós vimos lá no site das opções, do site da Embrapa. Aqui também, para as opções originais, nós definimos aí campos computados, permitindo aí a gente acessar ela como se fosse um atributo comum, tá? As outras opções também a mesma coisa, a gente fez através de mapeamento e campo computado para original, mapeamento das opções para suboption também e campo computado para original. E depois, pessoal, que terminar essa validação, a gente vai chamar outra função que vai construir a URL completa, certo? Que no caso seria a URL equivalente ao site do Embrapa com base nos parâmetros que foram passados aqui, tá?
No caso agora a gente vai estar analisando aqui a rota do Scrap Content, né, que é a rota que eu mostrei a vocês na interface do Swagger UI. Ela vai estar chamando o pessoal, no caso essa função aqui, def scrap table content. E aqui, ó, a primeira coisa que ela faz é chamar essa função beautiful URL. Como eu disse, é essa função aqui que eu mostrei a vocês, que vai construir a URL completa, né, com base nos parâmetros. Após isso, pessoal, a gente vai pegar essa URL e vai tentar jogar ela dentro dessa response, tá? O conteúdo dela. Porém, pessoal, nesse caso a gente vai gerar um HTML puro, que no caso não é o mais indicado para a gente estar manipulando, tá? E realizando essas operações. Então a gente vai criar aqui um objeto beautiful soup e vai estar passeando essa HTML, tá? Estruturando ela no formato aí mais estruturado, permitindo essa manipulação. Aqui a gente puxou através dela, né, um elemento HTML, no caso aí a table, e estamos puxando aqui algumas funções, né, chamando algumas funções, passando a table como parâmetro para obter os cabeçalhos, os rodapés e os dados em si da tabela. Passando, pessoal, esse try aqui, se não ocorrer nenhum erro, a gente vai conseguir obter um objeto JSON formatado aqui em função dos parâmetros, exatamente como a gente viu lá, né, no retorno aqui da nossa query, tá? Então esse módulo, essa rota faz isso, pessoal. A gente também tem aqui no caso a rota de help, tá? Que seria aqui no caso um endpoint auxiliar, apenas com informações técnicas para uso da API, tá? No caso a gente consegue até passar ele diretamente, já que ele não precisa aqui da autenticação, né? Ele não tem essa autenticação de WT. Então a gente consegue passar ele diretamente aqui. E a gente teria aqui, né, outra opção, né, para estar mostrando aí essas informações acerca da API. Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Tarek, eu vou estar explicando aqui um pouquinho da estrutura do nosso projeto e umas funções que eu desenvolvi, assim como o funcionamento delas ali através do Swagger. Bom, a gente fez o deploy aqui no Vercel, né? E a gente está utilizando como banco de dados o PostgreSQL do Neon. Aqui no site do Neon a gente pode ver as tabelas que estão criadas no nosso banco de dados. Então a gente vai ter todas as tabelas são utilizadas para uma possível raspagem offline, tá? E a gente tem a tabela de usuários que vai ser responsável por controlar aí a geração das chaves de JWT. E aqui a gente tem o Swagger, que está publicado no Vercel. Bom, mostrando aqui um pouco da estrutura da nossa pasta, aqui na pasta principal a gente vai ter a pasta de APIs, que está contendo todo o código, né, todos os arquivos que a gente está utilizando. Vai ter aqui o arquivo .env, que foi importado diretamente aqui do Vercel. Tá? Vamos ter o arquivo gitignore do Git, o readme do Git, os requirements do ambiente e o arquivo de configuração do Vercel. Aqui dentro da pasta de APIs, eu vou começar pela pasta de out, onde eu vou estar mostrando o arquivo JWT, que a gente só está instanciando uma configuração do JWT Manager. Aqui no arquivo do Swagger, a gente está fazendo a instância do Swagger também, instanciando através do app do Flask, onde a gente está passando aqui dentro um config, né, um template config para esse Swagger, onde a gente colocou um título e uma descrição personalizadas, e a gente está passando esse parâmetro de autenticação adicional do JWT, que permite esse íconezinho aqui de autorização. Aqui na parte de models, a gente vai ter a instanciação do banco de dados do usuário, né, onde a gente vai ter o nome, usuário e a senha, que é esse do Neon. E aqui na parte de config, a gente vai ter a configuração dos ambientes. Então, configuração de desenvolvimento, configuração de produção e a configuração do retorno de JSON. Aqui no nosso arquivo index, a gente está instanciando o aplicativo do Flask. Estamos instanciando o banco de dados, né? Então, puxando a connection string lá das variáveis de ambiente, inicializando o banco de dados. E a gente faz a inicialização aqui também do Swagger, do JWT e dos blueprints dos nossos aplicativos. Aqui na parte de routes, a gente vai ter as rotas de autenticação, onde a rota de registro ela faz duas verificações, né? Se foi passado um nome e um usuário, e uma segunda verificação se o usuário já existe. Ele validando essas duas, ele vai fazer a criação do usuário. Aqui na rota de login, a gente vai novamente verificar se foi passado
um usuário e a senha, né? Se foi passado, a gente vai procurar no nosso banco de dados esse usuário, vai fazer a busca do usuário e da senha para fazer o match dos dois. Validando isso, ele vai gerar um access token baseado no usuário e com expiração de 30 minutos. Aqui nas rotas de scraping, que são as rotas principais, eu vou estar mostrando a função SaveTableToSQL e GetTableSQL. A função SaveTableSQL, como o nome já diz, ela salva as tabelas no SQL, né? Então eu recebo no meu path, eu vou receber a opção, que vai ser uma string. Então eu posso receber produção, processamento, comercialização, importação e exportação, que são as opções da aba do site da Embrapa. E elas vão ser traduzidas para esse dicionário aqui, com base na URL da Embrapa. Tá? Primeira validação que eu faço é se a opção é válida. Se ela não for válida, perdão, eu vou retornar para ele quais opções são válidas, para o usuário no caso. Aqui eu vou validar se o usuário do JWT está verificado. E aí eu vou começar a fazer a extração. Então aqui a gente faz uma extração de 1970 a 2024. No caso, as tabelas de produção, comercialização e processamento, elas só têm até 2023. Então, elas são duas tabelas que eu não deixo passar para 2024, porque não vai ter o dado disponível. Tá? Já as tabelas de importação e exportação são as únicas que têm 2024. Como que funciona aqui? Eu vou montar esse parâmetro send, né, que vai ser passado para a função buildFullURL, onde ele vai montar uma URL completa para eu poder fazer essa extração. No caso, como eu estou fazendo uma extração da base completa, eu estou passando todos os parâmetros como padrão. Então, sem subopções e sem nenhum ano... sem nenhuma... Perdão, só sem subopções. Na tabela de baixo, de processamento, aí sim, a gente vai ter que fazer uma iteração um pouco maior, então a gente vai iterar sobre todos os anos e todas as subopções que os anos têm disponíveis, tá? Assim como na tabela de importação e exportação, que a gente vai estar extraindo todos os anos e todas as subopções. Essas tabelas vão ficar disponíveis lá no banco de dados, em caso falhe a consulta do site da Embrapa. Tá? E aí a parte de recuperar essas tabelas fica na função getTableSQL, onde eu vou estar recebendo o parâmetro que foi passado na consulta principal, né? Então a nossa rota de scraping ela tenta consultar a Embrapa, se não dá, se retorna uma falha de HTTP, ele vem para o banco de dados. Então a gente já tem os parâmetros que o usuário passou. Então eu só uso esses parâmetros que foram passados para montar uma query SQL. E aí essa query vai ser lida para um data frame do Pandas. E aí depois eu retorno uma tupla, que é exatamente o tipo de dado esperado pela função que originou o getTableSQL. Então eu vou retornar o cabeçalho da tabela, vou retornar o rodapé e vou retornar todas as linhas. Isso para as funções de produção e comercialização, processamento a mesma coisa, com a diferença de que processamento, importação e exportação têm os parâmetros de subopção. Então, se o usuário quiser alguma subopção, ele também pode ser consultado através do banco de dados. Bom, agora eu vou estar mostrando aqui a execução, né, do código rapidinho. Então, vamos começar pela parte de register, onde a gente vai registrar um usuário. No caso aqui, eu vou estar registrando Tariga teste 123. Pronto, ele deu mensagem user created. Então aqui no banco de dados a gente pode vir atualizar, que vai estar aparecendo aqui. Agora, aqui na parte do login, a gente vai passar o mesmo usuário e a mesma senha. Ele vai dar para a gente o access token, né, no caso. E aí, para eu fazer a autenticação, tem que vir aqui em cima em Authorize, digitar better, colar o código
clicar em Authorize e aí os cadeadinhos já estão travados, está funcionando. Vamos fazer o teste aqui, ó, pegar a tabela de produção do scrape. Ó, pronto, já trouxe os resultados. Bom, essa é a arquitetura da nossa API. Começa pelo usuário, ele faz um request para a API e ele tem que fazer um registro nela e depois ele faz o login. O login ele tem um token JWT. Com esse token ele tem acesso a todas as rotas e aos requerimentos, né? A nossa API é desenhada assim, se o site da Embrapa está online. Se ele estiver online, a gente vai para a rota que faz o scrapping dos sites diretos. Essa rota devolve um JSON para o usuário. A gente também tem uma rota que faz a raspagem dos dados e salva uma base de dados para ela ser usada posteriormente. Então, que vai ser usada quando o site da Embrapa não estiver online, que é a segunda seta de baixo, estou falando não. Quando ele não está online, a gente faz acesso a essa base de dados que já foi salva. Então, a gente, pelo menos uma vez, tem que ter, inicial, tem que ter uma raspagem dos dados online. A gente também tem uma rota com o Help Me que indica como funciona o processo e tudo que o usuário tem que fazer para conseguir acessar os dados. Essa API não é local, ela está salva no Vercel, então ela é toda online. É isso.